Você já esteve numa situação onde parecia não ter saída? Onde os recursos eram tão poucos que a esperança quase desaparecia? Hoje vamos viajar no tempo para uma colina na Galileia e testemunhar um dos milagres mais incríveis e inspiradores de todos os tempos. Uma história que nos ensina que mesmo quando temos pouco nas mãos certas, isso pode se tornar mais do que suficiente. Imagine a cena. Uma multidão imensa, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eles seguiram Jesus por dias, atraídos por seus ensinamentos e pelas curas que ele realizava. Estavam maravilhados, pendurados em cada palavra sua. O sol começa a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. A energia da multidão, antes vibrante, começa a dar lugar ao cansaço e à fome. Jesus, sempre atento às necessidades do povo, olha para seus discípulos e faz uma pergunta simples, mas que os deixa em pânico. Onde vamos comprar pão para toda essa gente comer? Os discípulos olham uns para os outros desesperados. Filipe, o mais prático deles, faz as contas rapidamente e responde: nem com 200 denários, o salário de quase um ano de trabalho, conseguiríamos comprar pão suficiente para que cada um recebesse um pedacinho. A lógica humana dizia que era impossível. É nesse momento que André, outro discípulo, se aproxima. Ele traz consigo um menino, um garoto que no meio daquela multidão tinha algo para oferecer. André disse: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Dá para imaginar a cena? 5 pães pequenos, provavelmente do tamanho da palma da mão, e 2 peixes secos, salgados. Um lanche modesto para uma criança. Diante de milhares de estômagos roncando, era uma oferta quase ridícula. Parecia insignificante, mas aqui está o ponto central da história. Jesus não despreza a pequena oferta. Ele não ri da ingenuidade do menino ou do desespero dos discípulos. Pelo contrário, ele vê o potencial onde todos os outros veem a falta. Ele diz aos discípulos: façam o povo se assentar. Eles obedecem mesmo sem entender. A multidão se acomoda na grama verde, formando uma enorme plateia de expectativa e curiosidade. Então Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes. Ele ergue os olhos ao céu. Ele não reclama da escassez. Ele agradece. Ele dá graças a Deus pelo que tem em suas mãos, por menor que pareça. Esse ato de gratidão é a chave que destrava o milagre. A gratidão transforma a perspectiva. Em vez de focar no que falta, Jesus foca no poder de Deus para multiplicar o que existe. Depois de agradecer, ele começa a partir os pães e a distribuir aos discípulos, que por sua vez distribuem à multidão. E algo extraordinário acontece. O pão não acaba, os peixes não acabam. Quanto mais eles distribuem, mais parece haver. Imagine a surpresa nos rostos das pessoas. O murmúrio de fome se transforma em um coro de espanto e alegria. Todos comem. Não apenas um pedacinho, como Filipe havia calculado. Eles comem até ficarem completamente satisfeitos, saciados. Pense nisso por um momento. 5.000 homens, mais mulheres e crianças, todos comendo até não quererem mais a partir de um lanche de menino. A abundância que flui das mãos de Jesus é ilimitada. Ele não apenas supre a necessidade, ele a supera com generosidade extravagante. Mas a história não termina aí. Quando todos terminaram de comer, Jesus dá outra instrução aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Isso nos mostra o cuidado de Deus. Nada é desperdiçado. Mesmo na abundância, há um princípio de boa administração e valorização. Os discípulos obedecem e enchem 12 cestos com as sobras dos 5 pães de cevada. 12 cestos, muito mais do que tinham no início. O que essa história, contada há 2.000 anos, tem a nos dizer hoje? Primeiro, ela nos ensina sobre a compaixão de Jesus.
Ele não viu apenas uma multidão anônima. Ele viu indivíduos com necessidades reais, físicas e espirituais, e se importou profundamente com eles. Segundo, ela nos mostra o poder da fé e da gratidão. O menino ofereceu o pouco que tinha. Ele não guardou para si. Ele confiou. Jesus pegou essa pequena oferta e, com gratidão, a transformou em um banquete. Quantas vezes nós olhamos para nossos talentos, nosso tempo, nossos recursos e pensamos: isso é muito pouco. Não vai fazer diferença. Essa história nos desafia a oferecer o que temos, por menor que seja, e confiar que nas mãos de Deus isso pode ser multiplicado de formas que nem imaginamos. Terceiro, este milagre nos ensina que Deus é um Deus de abundância, não de escassez. Nossos problemas podem parecer gigantescos, como uma multidão de 5.000 pessoas famintas. Nossos recursos podem parecer insignificantes, como 5 pães e 2 peixes. Mas a matemática de Deus é diferente da nossa. Onde nós vemos limites, Ele vê possibilidades infinitas. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível. Uma crise financeira, um desafio no relacionamento, um problema de saúde ou um sonho que parece grande demais. Lembre-se do menino com seu lanche. Lembre-se dos discípulos desesperados. E lembre-se de Jesus, que pega o pouco, agradece e o transforma em muito. A questão não é o tamanho do que você tem em suas mãos. A questão é: você está disposto a entregá-lo nas mãos de Jesus? Você está disposto a confiar que Ele pode fazer o impossível? Aquele banquete na colina da Galileia não foi apenas sobre pão e peixe. Foi uma demonstração poderosa de que Jesus é o pão da vida, aquele que pode satisfazer a fome mais profunda da nossa alma. Que essa história inspire você a olhar para o que você tem, não para o que você não tem. Agradeça, ofereça e prepare-se para ver o milagre da multiplicação acontecer na sua própria vida. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Deixe seu comentário sobre como Deus já multiplicou algo na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de fé e esperança. Até a próxima.